Fala, seus caras pálidas, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo e você está no canal Política Pra Quê? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o darwinismo social. Sim, o darwinismo social e também racial. E começando a dizer neste vídeo que o Brasil é tido como um país rico. Mas na verdade a gente sabe que o Brasil é um país de ricos. País de ricos em que pouquíssimas pessoas detêm uma riqueza absurda, enquanto que a classe trabalhadora e a classe média acaba se ferrando. Então, assim, o darwinismo social, ou seja, ela é uma doutrina, né, que surgiu ali no século XIX, né, e foi uma tentativa, tá, para você entender, de aplicar a teoria darwinista, né, para entender ali as sociedades humanas. E, no entanto, pessoal, o que foi aplicado foi uma interpretação bastante ali particular, né, das ideias de Darwin, né, que muitas vezes contraditória ao próprio darwinismo original, né? A eugenia, ela surgiu como uma doutrina que foi formulada por Galton, Francis Galton, que afirmava ele a necessidade de selecionar os indivíduos com melhores genes, né, para ali aprimorar as sociedades como um todo. Veja só vocês, já essa separação ali de indivíduos por achar que esta sociedade é melhor do que a outra. Né? Se existem genes bons, há também aqueles indesejáveis. E esses indesejáveis estavam na Ásia, na África, por exemplo. E a sociedade europeia seria, então, os genes bons. Então, assim, outro grande problema que você encontra nessa teoria, ou nessa ideia, é que na época, né, os genes bons eram frequentemente associados, né, à raça branca, né, enquanto os ruins tinham relação ali com a população não europeia, como eu disse anteriormente. Então, aqueles que não eram europeus, né, eram os ruins. Então, passando ali pelos amarelos, pelos vermelhos, os índios, né, e chegando logicamente à África, os negros, né, no topo da hierarquia estariam os brancos, né, os genes bons. E essa hierarquia, contudo, ela foi nunca foi verificada, né, cientificamente por Darwin. Né? Então, o darwinismo social e racismo, né, podemos dizer assim, né, o darwinismo social ele foi propagado no século XIX, que afirmava que havia uma competição entre os indivíduos na sociedade. E para seus indivíduos, né, para seus adeptos, perdão, né, um dos fatores que influenciavam essa concorrência, né, essa luta entre raça, era a existência de indivíduos que seriam degradados, né, ou impuros, como chamavam os defensores dessa teoria, ou da teoria do darwinismo social. Esses impuros, ou seja, racialmente, né, podia fazer a sociedade como um todo decair. Então, para que a sociedade sempre estivesse ali no topo, os genes ruins deveriam ser extirpados da face da Terra. Então, sobreviveria apenas a Europa, Ásia, índios, negros, e esses estariam fadados, né, a serem destruídos. Então, a gente lembra novamente desse darwinismo social que a gente encontra todo santo dia, ainda que não usamos essa palavra, mas sabemos que esta relação entre dominantes e dominados em nosso país especificamente é terrível porque você vê cada vez mais a classe trabalhadora trabalhando, produzindo riqueza e não ficando com nenhuma parte dessa riqueza que é produzida. Como eu disse no início do vídeo, o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país de ricos, é muito diferente, né? Você tem um país que é rico e que distribui essa riqueza. O outro contrário é você ter um país que tem apenas ricos, né? Você tem ali a massa trabalhadora que depende, né, do seu suor para poder sobreviver, vendendo a sua mão de obra a um preço muito abaixo daquilo que deve receber e fazer jus. Então, assim, nesse raciocínio do darwinismo social, ele acabou fundamentando, né, diversas práticas racistas, né, para os seguidores dessa doutrina. Né, geralmente a raça branca era a superior, né, e era aquela que podia levar a sociedade ao progresso. Então, somente a sociedade europeia, a sociedade branca que poderia estar dando aí vazão, né, ao progresso científico da sociedade humana como um todo. Então, para você compreender melhor, né, como ocorreu, por exemplo, a eugenia no Brasil, né, que também é uma parte da história importante, como o racismo se estruturou na nossa sociedade, né?
essa questão do racismo estruturado no Brasil, coisa que a gente já vem aí discutindo há muito tempo, né? Os especialistas, estudiosos, desde Casagrande e Senzala, passando por Machado de Assis, entre tantos outros, né, pensadores, escritores que falaram sobre essa questão. Então, assim, é possível notar já algumas consequências do darwinismo social. Então, essa doutrina é um dos aspectos, né, da ideia que se multiplicaram, né, para justificar a violência, o racismo, né, ao redor do mundo. E hoje, inclusive, há assim, inúmeras pesquisas científicas que mostram o qual foi inadequada, né, essa aplicação do darwinismo social, ou seja, foi uma tremenda de uma burrice que começou lá com Galton no século XIX e que se propagou aí e que ainda muita gente hoje, muita gente ainda pensa nessa separação das raças, achando que apenas a raça branca é a melhor raça, é o melhor gene, é o puro, né, o santificado. Vide, né, nos anos em que ocorreu o nazismo, o fascismo, que você teve ali a supremacia branca em querer extirpar a não raça, aqueles que não eram da raça ariana, ou seja, a raça pura. Você tem nos Estados Unidos a supremacia branca que está ali ainda, né, dando seus pitacos na sociedade, achando-se os melhores em todos os aspectos. Então, desse modo, mesmo que o próprio Darwin, né, não tivesse defendido e nem propagado tais ideias, né, sua teoria foi apropriada de forma inadequada, né, sem a sua devida autorização, né, e levou o seu nome, né, ou seja, acabou levando o nome de Darwin para uma teoria a qual ele não defendia, não defendeu, e em nenhum momento ele falou a respeito desse darwinismo social ou dessa questão de separação das raças, né? Ou seja, essa é uma temática importante para termos também mais lucidez, maior lucidez a respeito dos problemas sociais que nós enfrentamos atualmente. Então a gente tem que estar sempre aqui lutando para que essas ideias absurdas, né, e catastróficas não prevaleçam em nossa sociedade e em nenhuma outra sociedade. Ok? Então, só lembrando, o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país de ricos. Tá bom? Se você gostou desse vídeo do darwinismo social, só para elencar, para você entender quando alguém falar o que é o darwinismo social, para que você não fique perdido, espero ter contribuído com esse pequeno vídeo aqui, para você ter uma vaga ideia do que é o darwinismo social e como ele foi aplicado, onde surgiu, como surgiu, e que a gente encontra hoje ainda essa separação cada vez mais distante do rico para o pobre, ou seja, o trabalhador que oferece a sua mão de obra qualificada e não recebe de acordo com o que deveria, tá bom? Então o Brasil é esse país, país de ricos, que cada vez mais ficam mais ricos. É isso aí. Fico por aqui. Deixe um joinha, inscreva-se no canal, por favor, deixe seu comentário, isso vai ser muito importante para o vídeo, tá? O canal vai crescer, e conto com você aí, tá bom? É isso aí, fui, tchau!